Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, 8 de abril, né? 8 de abril de 2025, não é 9 não, é 8. É terça-feira, 27 graus neste exato momento em Ribeirão Preto, ensolarada amanhã aqui em Ribeirão. 31 graus nós vamos ter de máxima hoje, tá? A mínima foi logo pela manhã de 20 graus. Essa manhã ensolarada não tem previsão de chuva e a umidade relativa do ar está em 45%. É o outono brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Aqui é Ribeirão Preto. Passando para poder dar alguns recados para vocês. E o primeiro recado, o primeiro alerta, o primeiro aviso é para que você tome cuidado com o mosquito Aedes aegypti e com escorpiões, tá? Esses dois estão causando problemas de saúde em muitas pessoas, tá bom? O mosquito Aedes aegypti, você sabe, o rajadinho, esse pernilongo rajado, a fêmea dele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue pode ser hemorrágica e, em sendo hemorrágica, ela pode te matar. Ela pode te levar a óbito, dependendo de como estiver a sua estrutura, né? A sua imunidade, você pode vir a óbito. Então, dengue mata sim, tá bom? E tem gente que está falando aí, todo dia fala a mesma coisa, mas todo dia nós estamos falando para alguém que é novo. Então, vou continuar falando, tá? Vamos continuar falando, porque se tiver 2, 3, 4 que entrou novo na live aí, que está e vai ouvir de mim durante todo o tempo que ficar. Então, se esses 2, 3, 4, 5, 10 que entrarem novos e escutarem e mudarem de vida, um só que já mudar e que ficar livre dessa situação, já vou ficar feliz, tá bom? Então, limpe a sua casa, não deixe nenhum ambiente que seja favorável para se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, tá? Qualquer tampinha, qualquer garrafa, qualquer latinha que ficar água parada e limpa, torna-se um ambiente favorável para ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti. E outra coisa, os escorpiões, se você tem no fundo da sua casa tijolo velho, lata velha, madeira, ferro, aquelas tranqueiradas que não vai ser usado na próxima construção, coloca isso, não vai ser usado, tá? Então, a hora que você for fazer, você vai querer colocar tudo novinho, você não vai querer colocar essas porcarias que tá aí no fundo, está pegando água há muito tempo, que a chuva já deteriorou o material. Não vai. Vai por mim. Ou você faz uma doação, ou coloca tudo numa caçamba e joga fora. Acaba com isso. Fazendo isso, você corre menos risco de tomar uma picada de um escorpião que se prolifera nesses lugares. Esses lugares também são favoráveis para baratas, ratos, cobras. Animais peçonhentos amam esses lugares sujos. Então, fique esperto, não deixe nenhum ambiente favorável para essa situação dentro da sua casa. E o último recado, que não é menos importante, é não fazer exercício entre 10 e 16 horas. Hoje, como está ensolarado, vai ficar mais ou menos parecido como ontem, só que hoje a temperatura vai estar 3 graus, 4 graus acima do de ontem. Ontem, segunda-feira, foi 28 graus. Hoje vai ser 31, 32 graus. Então, presta atenção. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Tá bom? Não faça. Por quê? Você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Simples assim. Não vai te ajudar em nada e ainda vai atrapalhar a sua saúde. Beleza? Dado esses recados, e eu não quero me estender muito nessa situação, porque eu preciso falar hoje de uma situação que ontem deu muita coisa que falar, né? Muita coisa. E tem gente achando que fazer o bem, às vezes, pode não trazer a alegria necessária, mas você não está fazendo por pessoas. Sirva pessoas, sim, mas como se estivesse servindo a Deus. Sirva a Deus servindo pessoas. É assim. Não faça de maneira nenhuma não faça o bem esperando que essas pessoas que estão recebendo
vão te retornar com o bem. Não é natural do ser humano fazer o bem. Você só faz o bem porque você é impulsionado pelo Espírito Santo. Então, por isso está falando aí, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Não deixemos que o Espírito Santo deixe de atuar em nossas vidas. Não deixe ou não permita que ele deixe de trabalhar na sua vida para poder fazer o bem. Porque de você, de mim, de nós todos, nós não temos nada bom. Se não vier do Senhor, não tem. Então, quando nós fazemos para Deus, fazendo a homens, ok? Nós estamos vendo aqui a necessidade daquele que está precisando, então nós fazemos para ele. Por isso que quando Jesus foi interpelado e ele havia dito, eu gosto muito de vocês, eu fico muito feliz porque vocês me visitaram, me socorreram, me deram vestimenta, me deram comida. Aí eu disse, mas quando foi que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a qualquer um desses pequenos. Então você faça para os pequenos, sim, para essas pessoas, para o seu próximo bem, mas não fazendo com a intenção de que seja para eles. Faça a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque você tem condições de fazer o bem para essas pessoas. É simples assim. Existe uma situação, e eu quero falar com você nessa situação. Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, é uma carta de Paulo aos irmãos da Galácia. E ele está dizendo assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Presta atenção. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, seremos retribuídos, se não desanimarmos. Carta de Paulo aos irmãos da Galácia, os Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. O que ele está falando? O que ele está dando de exemplo? O que ele está falando aí? Essa exortação de Paulo para que nós não nos cansemos. Ele chama a continuar firmes. Ele chama a cada um de nós que mesmo quando estamos cansados, quando estamos desanimados, nós nos esforcemos a não parar de fazer o bem. Por quê? Porque a colheita virá no tempo certo. A primeira coisa que o homem faz quando ele não consegue ver resultados daquilo que ele estava fazendo, a primeira coisa que ele tem que a ideia é desistir. E a exortação de Paulo à perseverança, a perseverar fazendo o bem, ele nos chama a atenção nesse versículo 6, que não nos cansemos, não se cansem de fazer o bem, não se cansem. Mas, Paulo, o negócio é complicado, fazer o bem para esse povo, eles são ingratos, e a ingratidão dói, e não sei o quê. E nós estamos cansados. A fadiga não deve nos fazer abandonar o que é correto. Não deve. Não é porque você está fadigado, porque você está cansado, porque você está desanimado, que você vai deixar de fazer. Continue fazendo o que é certo, porque a colheita virá no tempo certo. A primeira coisa, então, é não desistir de fazer o bem. Perseverar é uma ordem divina. Quando o mesmo Paulo, escreveu a primeira carta aos irmãos de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele disse assim, sede firmes e constantes. Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque nós não vamos receber paga daqui não. Deus valoriza a constância na fé e nas obras. Ele valoriza. Deus está vendo a sua fé e as suas obras. Ele enxerga. Então a primeira coisa é não desistir de fazer o bem. A segunda é perseverar. Continue fazendo. A perseverança é uma ordem divina. E a terceira coisa é o perigo do desânimo.
Portanto, não desfaleçamos. Tá? A carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a parte A do versículo, fala assim, portanto, não desfaleçamos, não desanimemos, não desistamos, não deixe o cansaço te vencer. O desânimo pode nos afastar do propósito de Deus, que é nos abençoar. Ele quer te abençoar. Mas se você desanimar, o que o primeiro versículo está dizendo é bem isso aí, ó. Não desanime. Não pare, porque se você parar, se você desanimar, se você desistir, não tem bênção para você, não. No tempo certo, deveria vir, mas você desanimou, e aí no tempo certo não vai ter colheita. Então, presta atenção. O tempo da colheita é certo. Você não pode desanimar. Você precisa perseverar. Nós precisamos perseverar. Por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para recompensar a nossa fidelidade. Tem um tempo determinado. Não fique preocupado com o tempo. Continue fazendo, continue perseverando. O tempo da colheita é certo. Virão dias de colheita. Tá? Hoje você planta, mas amanhã, depois, não sei quando, mas virá a colheita, porque ela é certa. O tempo da colheita é certo. A colheita é inevitável. E eu quero abrir um parênteses aqui com você, que presta atenção. E a colheita é inevitável de coisas ruins também que você faz. Dependendo do que você está semeando, você vai colher. Quando Paulo está dizendo isso para o pessoal de Gálatas, ele está dizendo justamente essa situação. Continuem fazendo o seu melhor. Continuem fazendo aquilo que é melhor. Porque no tempo certo ceifaremos, se não desanimarmos. Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, ele está te dando aí um alerta, que a fidelidade sempre será recompensada no tempo certo, ok? Então, Deus não se deixa escarnecer, não vos enganeis. Presta atenção. De Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. Está aí no mesmo capítulo. Capítulo 6 e verso 7. A lei da semeadura é uma colheita imutável. Não vai mudar. Então, você precisa fazer. E o lavrador espera com paciência o fruto precioso da terra. Está lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 7. A paciência na espera leva o lavrador trazer alguns dias a mais de trabalho, e tem um esforço, fazer algumas coisas para poder melhorar. O lavrador não planta hoje e colhe amanhã. Difícil alguma coisa que você planta e de um dia para o outro você vai colher. Assim como o agricultor aguarda, nós também devemos esperar com fé esta colheita, tá bom? Então, falado isso, dado esse recado para todos vocês, quero falar aqui com vocês para que vocês não desistam, tá? Não desista não, continue fazendo o que é certo, continue fazendo o que é o melhor, porque Deus vai recompensar aqueles que não desistirem, aqueles que não abandonarem, tá bom? Falado isso, dito isso, eu quero chamar a sua atenção para que você continue fazendo aquilo que foi pedido no começo. A limpeza da sua casa, do seu pedaço, do seu quadrado, para que você não tenha, eu recebi hoje, eu esqueci de falar, no momento dos alertas aí, uma notícia de que uma pessoa que está conosco aqui, e ela já esteve no ambiente hospitalar, mas mesmo quando saiu, pediu para que continuasse. Então, ela continua na live, mas hoje ela não está ouvindo, não está vendo, porque ela está num lugar onde não consegue ouvir nem ver. Sabe por quê? Ela foi para um
pronto-socorro, para um posto de saúde, que é muito grande, é uma UPA, né? E lá nesse lugar, parece que o sinal do celular dela não consegue, não entra, sabe? Mas e por que ela está lá? Porque ela foi picada pelo mosquitinho. E vocês não têm ideia. Foram lá na casa dela para ver. O criadouro dos mosquitinhos está dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Nós estamos falando todos os dias aqui, mas o criador do mosquito está lá dentro da casa dela. Ela está com dengue, correndo o risco de ser hemorrágica, ou de se tornar hemorrágica, eu não sei como é que é o processo, mas é dentro da casa. Não veio de outro lugar. Acharam vários criadouros dentro da casa dela. Por isso, amigos, amados, irmãos, prestem atenção. Você precisa perseverar fazendo o que é certo. Faça o que é certo, a limpeza aí. Às vezes a gente fica pensando que é só aquilo que faz no lado espiritual, lado físico não tem. Tem sim, tem a ver. Às vezes você vai prejudicar uma família, deixando aparecer dentro da sua casa um criadouro de mosquito, um criadouro de escorpião, que sobe no muro, desce para a casa do vizinho, vai para outro lugar. Dizem que o mosquito anda 20, 30 metros, ele voa, né? 20, 30 metros. Mas presta atenção. Você já viu que, na maioria das vezes, quando estão infectados, eles ficam por ali onde estão realmente as pessoas que podem ser infectadas novamente? Né? Já percebeu? Que ele não sai dali. Acaba picando o dono da casa mesmo, os moradores da casa. Pode procurar. Quando tem alguém que está com uma doença, com o problema, o criador é ali. Quando tem alguém que foi picado de escorpião, muito dificilmente ele veio de outro lugar, é dali mesmo, do lugar onde está sujo, onde está sem a asepsia correta. Então fica aqui o aviso para vocês, olha, continue fazendo o que é certo, porque no tempo certo vocês vão colher, certo? Aí a palavra de hoje se encaixa nessa situação, eu fico olhando e falo assim, não é só o lado espiritual, vocês percebem? Não é só o lado espiritual. Existe uma recompensa para aqueles que perseveram fazendo o que é certo. Acabei de falar. O tempo certo da colheita vai vir, ou virá, né? Então preste atenção nesta situação e cuide aí do seu pedaço para que você tenha grandes e boas notícias para nos dar e não seja um outro ou uma outra a estar nos dando notícias de que infelizmente foram infectados, mesmo sendo alertados. Existe um alerta de uma infecção que o ser humano tem, todo ser humano tem, que é o pecado, e que só pode ser retirado esse pecado do ser humano através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Não tem outro jeito. O sangue que ele verteu lá é que nos purifica de todo pecado. Pecador, todos somos. Aqueles que são ou que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e se tornaram, e tem o poder hoje de ser feito filho de Deus, ele tem os seus pecados perdoados. Perdoados estão os seus pecados daqueles que resolveram aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas presta atenção aqui nisso que eu vou falar. Se você não aceitar, você já está condenado. O ser humano nasce condenado ao inferno. É isso, é essa palavra. É difícil, é dura? É, mas é a verdade, é a realidade. Eu podia muito bem falar, não, Jesus te ama, Deus te ama. E não sei, lá na eternidade você fala assim, você sabia, não me falou? Mas você ia ficar bravo. Você ia ficar triste. Então fica bravo. Pode ficar, eu dou o direito de todo mundo ficar bravo. Mas essa é a realidade. Se você não consertar, se você não se acertar com Deus através de Jesus Cristo, aceitar o perdão dos seus pecados através de aceitar a Jesus Cristo,
Você não vai, não. Você não vai para o céu, não. Não vai. Por quê? Porque o céu é para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Que confiam, que declararam com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E que crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É assim. Então, não fique iludido com situações de que vai dar um jeito. Não vai, tá? Todo mundo tá achando aí, não, porque agora se passar o fumacê não resolve. Vai jogar fumaça, vai matar os bichos de estimação, vai dar problema para aqueles que estão com problema de asma, de não sei o quê, vai matar as abelhas, vai matar um monte de coisa, sendo que você pode acabar com os criadores do mosquito e dos escorpiões também. Quer acabar também com o problema do pecado na sua vida? Aceite a Jesus. Aceite a Jesus. E aqueles que aceitaram nesta manhã, eu estou muito feliz pela sua vida, muito feliz. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, tá? Vou orar pela sua vida nesse momento. Ontem nós não gravou live ontem, por causa de um problema técnico, né? Houve um problema técnico pela manhã e depois eu não tive mais tempo. Então, ontem não teve essa live aqui, não foi gravada. Nem ontem e nem sábado, tá? Então, sábado ou domingo? Não, acho que é sábado. Então, presta atenção aqui, ó. Você pode compartilhar. Eu nunca falei isso, tá? Porque eu não ando atrás disso. Mas você pode compartilhar a live. Você pode pedir para as pessoas curtirem, comentarem, falar o que acham, se Jesus é suficiente ou não, se é necessário ou não, se existe outra solução para o ser humano. Pode comentar aí. Só que preste atenção. Comente com respeito, assim como eu estou falando, tá? Se comentar com desrespeito, eu bloqueio, tá? Tá aberto aí para qualquer um que quiser comentar. Mas preste atenção. Tudo com ordem, decência e respeito. E se você comentar alguma coisa que for de confronto àquilo que eu estou falando, eu vou confrontar você também, tá? Só que dentro da Bíblia. Mas se você quiser, você pode colocar aí. Não existe salvação. Olha bem o que eu vou falar de novo aqui. Não existe oportunidade nem salvação para o ser humano, a não ser através de Jesus Cristo. Pronto, tá acabado. Tá bom? Se você quiser ir para o céu, você precisa aceitar Jesus. Se você quer perdão dos seus pecados, porque nós já nascemos pecadores e todos nós temos pecado. Aquele que diz que não peca ou que não pecou, ele está chamando Deus de mentiroso e aí está pecando de novo, entendeu? Então preste atenção. Todos pecaram, tá? A Bíblia que diz isso. Todos pecaram e destituídos, retirados da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A solução? Jesus Cristo. Só ele. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Essa é a minha relação. Você pode pegar a sua relação aí nesse momento. Se você não tem, você é novo na live, faça uma relação das pessoas por quem você quer orar, às vezes por você mesmo, pelos problemas que você está enfrentando. Dê nome aos problemas. Pode falar, eu estou com uma hérnia, estou com um problema assim, estou com tal coisa. Você vai orar aí, tá bom? E quando você estiver orando, é você e Deus, então tá tudo certo. Beleza? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que foram enlutados nesses dias de tristeza, dias de angústia, de tribulação, mas o seu Consolador, o Consolador supremo das nossas vidas nesse tempo de 2025, o Espírito Santo de Deus, pode consolar essas pessoas e os corações de cada uma delas, aplacando essa tristeza, tirando toda angústia e fazendo e trazendo aos corações, nesse momento, a alegria necessária para que possam seguir as suas vidas, não esquecendo daqueles que se foram, mas que sejam acalentados, que sejam, nesse momento,
acalmados os seus corações, para que possam resistir nesse tempo de dificuldades e de problemas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida e perdoe os seus pecados também. Aqueles que estão voltando para o caminho, o Senhor os receba de braços abertos, perdoando os seus pecados, perdoando o tempo que estiveram longe, perdoando as suas falhas. Eles oram nesse momento, pedindo perdão ao Senhor de tudo aquilo que fizeram e de tudo aquilo que estão fazendo. E que agora, daqui para frente, assumem um compromisso supremo de não fazerem mais. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Eu somo a minha fé com a fé dos meus irmãos e cada um desses que estão com as suas relações aí de pessoas. Eu peço para que o Senhor atenda o pedido do coração de cada uma delas em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma das pessoas que estão nas relações de cada um deles. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a sua família, oro pelo Fabiano, pelos seus empreendimentos, suas empresas, que tudo aquilo que for fazer seja em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para eles, e que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro nesse momento pela Dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, avó Tereza e as suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba, pela avó Neuza, sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um desses membros desta família. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro nesse momento pelos idosos, nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas creches, que estão nesse momento nas escolas, aqueles que estão assentados no banco escolar, ouvindo aquilo que o professor, o orientador está orientando, ensinando, que o Senhor dê graça a cada um deles também, para que possam passar tudo aquilo que é necessário em conformidade com a grade curricular e com aquilo que está pertinente aos estudos necessários para se tornarem cidadãos de bem. Nós oramos por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, pelos que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua. Oro por aqueles que estão em opressão, depressão, angústia, tribulação, possessão, aqueles que estão em tristeza profunda, aqueles que estão atormentados por algum espírito maligno. Espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autorização para atuar na vida dessas pessoas e em nome de Jesus eu ordeno que bata em retirada. Saia dessa vida agora, deixe essa vida, essa família, esse empreendimento, esse propósito. Saia agora em nome de Jesus. Essa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu oro por todos, empregadores, empresários, empreendedores, homens e mulheres que estão trabalhando para que esta nação prospere e aqueles que estão gerando empregos neste dia, aqueles que são empregados, aqueles que estão desempregados, que todos eles tenham a bênção do Senhor. E os empregados possam valorizar o emprego que têm e os que estão desempregados que possam estar se preparando, se reciclando para ocuparem cargos que podem ser ofertados no tempo oportuno na vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor dê graça aos homens e mulheres que comandam essa nação, que comandam o estado de São Paulo e a cidade de Ribeirão Preto. Onde quer que tenha alguém que represente o legislativo, o executivo ou o judiciário, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles, repreendendo no momento em que fizerem coisas erradas e tratando com cada um deles face a face. Eu oro, meu Pai, pedindo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Uma grande terça-feira. Que Deus te dê uma terça-feira repleta de boas notícias para todos vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Até mais.